Fala galerinha, tudo bem? Sou Luiz Ricardo Sarti, professor vivendo e trabalhando aqui na Alemanha, e hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as 5 maiores diferenças que eu encontrei quando eu comecei a dar aula aqui. Se você gosta desse assunto e tem interesse de saber mais, então clica no canal aí e dá o seu like para poder sempre saber mais quais são os assuntos que eu vou falar aqui para vocês. Eu fiz um roteiro aqui para mim, até para eu não me perder, né, e não passar nenhum ponto. E eu vou falar para vocês aqui então quais foram as 5 coisas que mais me surpreenderam quando eu cheguei aqui na Alemanha e comecei a dar aula como professor. Só para vocês saberem um pouquinho, né? Quando eu iniciei aqui, 2 meses, eu tive de estágio, vamos dizer assim, né? Porque eu fui contratado no final do ano letivo e nesses 2 meses eu fui para lá todos os dias na escola com um caderninho e eu ficava anotando tudo o que acontecia e algumas coisas eu falava, uau, como isso é diferente ou isso é igual. Mas hoje eu vou focar aqui nas 5 diferenças. A primeira, eu achei muito legal, a primeira é a relação com os alunos, né? A relação dos alunos com os professores. Os alunos aqui, eles são um pouco mais independentes. O professor, ele não fica focado, né, o tempo todo em dar aula lá na frente, né? Os alunos, eles têm o trabalho a fazer, eles sabem, é claro que o professor é um orientador, mas os alunos, eles são, de certa forma, mais livres para trabalhar o conteúdo que o professor está ensinando, né? O professor, claro, como aí no Brasil, chega a dar aula e aí o professor cria atividades onde os alunos vão trabalhar de forma mais independentes. Essa foi uma das coisas que eu, no começo, mais estranhei, porque os alunos, às vezes, durante a explicação do professor, eles começam a conversar, mas você percebe que eles estão conversando sobre, né, a disciplina. Então, no Brasil, como a gente põe o foco muito na gente, né? Eu ficava assim, agora, hoje dando aula, eu ainda tenho alguns dias que eu tô mais, né, sem paciência, que eu percebo, eu falo, tá, mas eles estão falando sobre a matéria, deixa. Segundo, a estrutura das escolas. Isso, sem dúvida, quando eu cheguei e fui para as salas de aulas, eu fiquei impressionado com a tecnologia. Os laboratórios são completos. Os laboratórios, até na Unicamp, né, faculdade que eu fiz aí no Brasil, às vezes tinha laboratório que não era tão completo quanto os laboratórios das escolas aqui com equipamento. Mas o que eu acho mais legal disso tudo, né, é que os laboratórios não estão lá por estarem, eles são usados e os alunos, né, todos os dias têm aula de laboratório dentro do laboratório. E eu lecionei em escolas no Brasil em que tinham laboratórios, por exemplo, mas, né, quase nunca eram usados, até por conta, né, da disciplina ser muito mais voltada para o vestibular, exercício, exercício, exercício e não muito prática. O terceiro, esse talvez vai surpreender um pouquinho mais, que é a avaliação em notas, né? Aí no Brasil a gente é muito focado em notas, notas de trabalho ou de provas. E aqui também tem essas notas, também, né, tem provas, e foi uma das coisas que no começo eu, assim, fiquei um pouco mais é, inseguro, porque, principalmente como professor de exatas, né, professor de matemática, de física, eu sempre acreditei que, né, a prova ela vai mostrar mais o que o aluno ali sabe. E claro que essa avaliação, ela, né, não tem como você duvidar da nota de um aluno. É claro que temos exceções, eu estou falando de uma média aqui, né? Alunos que colam, alunos que não colam, alunos que estão nervosos, que não estão nervosos. Claro que, né, temos esses casos, mas na média a prova ela mostra de certa forma o que o aluno, né, aprendeu durante aquele período ali, né, que o conteúdo está na prova. Mas aqui na Alemanha, além das provas, né, primeiro que as notas são de 1 a 6, outro dia eu posso explicar um pouquinho mais como é que funciona essa avaliação de 1 a 6, onde 1 é a melhor nota, e tem muitas notas, né, todas as escolas que eu trabalhei, a gente chama de Mitarbeiternoten, a tradução é como seria uma nota de trabalho em sala. E ela tem um peso muito grande na nota. É uma nota um pouco mais subjetiva, mas aí está dentro, né, a participação do aluno em sala, quantas tarefas ele fez, se não fez tarefa. Então a gente consegue também, de certa forma, aquele aluno que tem, por exemplo, muita dificuldade em matemática, né, eu consigo avaliá-lo pelo esforço que ele tem durante, né, as aulas. Então isso é uma coisa ou uma das diferenças muito grandes que eu percebi aqui na Alemanha com relação ao Brasil. A quarta diferença, essa é engraçado até porque na Alemanha se fala muito, né, da pontualidade alemã e da disciplina alemã, mas isso eu tenho
insistentemente, algumas palavras me fogem, né, por conta do alemão, conversaram com a minha esposa sobre isso, como os alunos ou os alemães, eles aprendem já desde cedo essa questão da pontualidade. Aqui não existe começar a aula, às vezes 15 segundos, raras exceções, quando se está numa reunião com uma diretora, né, ou diretor, e aí você precisa chegar um pouquinho mais tarde, mas pontual, deu 17 horas, por exemplo, 0000, o professor começa a aula e os alunos também sabem que aquele horário, às vezes passa 15 segundos, os alunos olham no relógio e falam, professor, está atrasado 15 segundos. Eu falo, meu Deus. Mas é assim como funciona também os ônibus, claro que tem atrasos e tudo mais, antes que alguém, né, já venha aqui comentar. Mas na maioria das vezes a pontualidade e a disciplina dos alunos com relação ao horário, né? Os alunos também estão em salas, tem, claro, sempre os alunos que chegam um pouquinho mais tarde, né? Isso comum, mas é muito rigoroso essa questão. Pode ser que alguém esteja vendo o vídeo agora falando assim, ah, não é tão assim, né? Besteira. Mas quando você está aqui envolvido no sistema, você percebe muito essa questão da disciplina com o horário e da pontualidade. E, para finalizar, eu acho que isso é sem dúvida o que nós no Brasil, né, como professores, mais gostaríamos que acontecesse, mas uma das grandes diferenças que eu percebi aqui no começo é a valorização do professor. Não só financeira, isso é um tema para um outro vídeo, mas a valorização do professor no ambiente escolar. Primeiro que os professores aqui, eles não são chamados pelo nome, né, primeiro nome, Luiz, por exemplo. Aqui todos eles me chamam de Reazati, né, que a tradução seria o senhor Sarti, e todos os outros professores também são né, tanto em inglês ou em alemão, Mr. ou Miss, sempre pronunciados nessa forma. E na escola se tem um respeito muito grande, né, pelo senhor ou senhora e o sobrenome como uma forma de colocar o professor, né, num patamar um pouco acima, né? Não que isso seja, tem várias discussões e teorias que talvez isso não seja legal, mas isso de certa forma mostra um respeito pelo professor, e os pais também, quando vêm conversar com nós, professores, também tem sempre essa relação entre senhor e senhora, né? Até de certa forma para poder, né, valorizar um pouco e os alunos e crescerem um pouco mais nessa questão de disciplina. Então isso foi uma das coisas que me chocou um pouco, porque, né, todas as escolas que eu ensinei no Brasil era sempre o apelido, professor, né, circuito, conta, professor manual, professor, enfim, né, tem todos os apelidos possíveis, nome de planta, nome de assuntos de física, matemática, e aqui, né, esse respeito pelo nome do professor, então o professor fica sempre conhecido pelo seu segundo nome e, né, até na sociedade você vê também essa questão, né, da formalidade do segundo nome, e tudo isso eles aprendem já na escola. Bom, isso é o que eu queria passar para vocês hoje no vídeo. Comenta, se você quiser comentar, qual é a que te surpreendeu mais, se você acha que faz sentido, se você não acha que faz sentido alguma delas, ou se você, né, tá dando aula aí no Brasil e percebe que isso também no Brasil tá mudando ou tá cada vez pior. Eu já estou um tempo aqui na Alemanha, agora 6, 7 anos, então já não estou mais, né, na vivência da Escola do Brasil. É legal ficar sabendo também. E obrigado de novo pelos comentários, pelas mensagens que eu tenho recebido, e-mail perguntando como funciona isso, como funciona aquilo. A ideia de voltar com o canal agora, né, as crianças estão crescendo, está ficando um pouco mais fácil. Então a ideia é voltar com o canal agora, é trazer os assuntos de novo, atuais, agora de 2025, quando eu tô gravando esse vídeo, né? E aí ir fazendo mais vídeos para vocês, beleza? Eu fico por aqui, se inscreve no canal aí, se quiser saber um pouquinho mais, tamo junto. Até mais!